Resistência Podcast. Aqui você tem entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance, natação, ciclismo, corrida e triatlon. Apresentação, professor Sandro Rodrigues e Marcela Margato. Chega mais e fique à vontade. Salve, salve, amigos do Resistência Podcast. Estamos aqui para mais um episódio. Dessa vez, o nosso bate-papo com o Sandro vai ser mais técnico. Eu, como aluna, como atleta amadora, trouxe aqui um assunto que é muito discutido no meu Instagram, com outros atletas. Ouço muito as pessoas comentarem sobre os treinos de tiro. Sam, eu vou direto ao ponto. Explica aí para mim, para a galera que está nos ouvindo, o que que são treinos de tiro na corrida, né? Abri meu áudio aqui, desculpa. Ótimo, Mazinha, muito bom. Eu acho que o pessoal vai gostar e a gente recebe muito e-mail, muitas perguntas do pessoal pedindo, pessoal com saudade dos podcasts, que era discussão de artigos, e agora com a Má Mediano fica mais fácil e a gente sempre vai procurar alternar, né, Má? Alguma entrevista com conteúdos que o pessoal gosta bastante também. E a Má já escolheu um tema muito legal, né, Má? E quando a gente fala de Sim. treino de tiro, a gente nem precisa ficar fazer uma restrição à corrida. A gente pensa em todos os esportes de endurance cíclico. Eu acho que a maioria das perguntas vale para todos, mas quando tiver alguma coisa pontual, você fica à vontade. Muito legal falar, né, que treino de tiro nada mais é do que um treino com um treino intermitente, treino em alta intensidade, o famoso HIIT ou intervalados, né? Então são várias maneiras, mas o jargão vulgar, treino de tiro, significa que nós temos estímulos e recuperação. Tem um estímulo que é de alta intensidade e uma recuperação. E quando isso é programado, predito pelo treinador, isso se caracteriza um treino de tiro. Então, ele é caracterizado pelo estímulo de alta intensidade, e a gente pode discutir o que é alta intensidade ou as suas perguntas, e depois, sempre dessa alta intensidade, você tem que se recuperar. Então, tem estímulo, recuperação, e os estímulos são considerados os tiros. Assim, uma dúvida que eu tenho, às vezes até na minha planilha, quando eu vejo lá no meu Training Peaks, se o estímulo de alta intensidade, que nem sexta-feira eu tenho um treino lá que eu tenho que ficar 8 minutos no meu limiar, depois eu tenho que caminhar, trotar 1 minuto. Interfere se o treino se o tiro é curto ou longo? Eu posso falar que é treino de tiro ou não? Ótimo, ótima pergunta. Você foi super pontual, mas então assim, você falou uma palavra mágica aí, né? Você falou, eu tenho 8 minutos em limiar. Então, assim, para quem buscar alguns conteúdos, ou aqui pode ser o gatilho para inúmeros podcasts nossos, né? Talvez limiar, eu acho que eu falei de limiar com o Herbert Simões, foi um podcast muito legal, muito técnico, né? Então, assim, é isso aí. Para ser considerado um treino forte, já que eu falei, ou alta intensidade, a gente precisa discutir pela fisiologia o que é alta intensidade, né? Então, assim, alta intensidade é a partir desse limiar metabólico, né? Então, o que é um limiar metabólico? É quando você passa de uma predominância de via energética para outra. Então, assim, quando o próprio nome diz, né, limiar anaeróbio, então anaeróbio, ana nega aeróbio oxigênio. Então ali é onde você hiperventila, fica. Então a partir dali é considerado um treino forte, um treino de alta intensidade, então a partir dali vale a pena intervalar. Talvez não tenha muito sentido você intervalar treinos abaixo disso. Por quê? Se você aguenta fazer de forma contínua, para que você vai intervalar, né? Então, grosseiramente, quais são as intensidades? Grosseiramente, não, fisiologicamente, quais são as intensidades que eu tenho a partir do limiar que pode ser intervalado? Então, pode ser no limiar anaeróbio, pode ser entre o limiar anaeróbio e o VO2 máximo, que é o próximo limiar metabólico, pode ser no VO2 máximo, pode ser acima do VO2 máximo, que também é conhecido como supramáximo, ou pode ser que é muito usado para os HIITs bodywork, all out, que é o máximo que você tem para aquele momento. Dessa maneira, cabe ao treinador, né, o pessoal que tem, então ele tem que fazer testes ou conhecer o aluno para definir os limiares metabólicos, que são três: o limiar aeróbio ou L1,
o L2 ou limiar anaeróbio, grosseiramente, ou VO2 máximo. E a partir do limiar anaeróbio, dali para cima é considerado alta intensidade. Mas, importante, ficou claro para você que não é profissional da área? Sim, sim, ficou claro, sim. E até, assim, você até falou dessa questão, é importante o treinador aplicar testes, descobrir aí o VO2, o limiar do atleta. Eu vou até puxar uma pergunta que eu quero fazer mais para o final. O treino de tiro, então, não dá para eu pegar na internet um treino de tiro ou copiar de alguém. Ele é muito individualizado, porque acredito que possa se machucar, ou às vezes a velocidade que o colega faz é fraca para você ou é muito forte. Então, para quem está nos ouvindo aqui, Sam, qual que é a sua orientação em relação aos treinos de tiro? Perfeito, Mar. Você foi pontual, né? Porque uma das coisas que a gente tanto critica são as planilhas de revista, né? Porque tem a responsividade de cada atleta. Então, a primeira coisa é que cada atleta tem um limiar. Se cada atleta tem um limiar e esse limiar que baliza as intensidades do treinamento, então, mesmo que um treino seja o mesmo treino, por exemplo, 15 tiros de 400 metros com 40 segundos de intervalo, que foi o treino que nós da Start Move, a maioria de que estava bem treinado, que foram, fizeram esse treino. Só que não era um do lado do outro o quanto eu aguentasse. Todo mundo tinha que ter ciência quanto era o seu limiar e trabalhar 10%, de 10 a 15% acima desse limiar, porque é um treino mais anaeróbio. Então, você foi pontual. Então, assim, principalmente porque cada um tem um limiar e porque cada um tem um objetivo também. Então, dependendo do objetivo de cada aluno e do lastro que ele tem, tanto técnico quanto físico, o volume dos intervalos pode ser maior ou menor, né? Então pode ser que para você seja tiro de 1 quilômetro e para outro de 200 metros. É o que você falou, né? Eu vivo essa experiência de que cada aluno é cada aluno. Eu e o Renato, né? Para quem não sabe, Renato é meu marido, a gente treina junto. Endurance, e muitas vezes na planilha o treino era o mesmo, mas por mais que ele saísse correr do mesmo lugar, do mesmo ponto, cada um estava numa distância, porque cada um tem o seu treino, o seu limiar, são diferentes. Você mesmo fala, Má, não treina com o Renatão, não, faz o seu treino que faz o dele, e isso faz diferença, né? E qual que é a importância do treino de tiro? Qual que é o objetivo? Ele melhorar algo? Para quem que ele é indicado? Para pessoas que vão fazer prova ou não? Qual é o objetivo? Ótimo, Má. Obviamente que isso aqui dava uma pós-graduação, que só um podcast, né? Então, assim, é importante de saber de todo esse conceito, assim. Então, assim, obviamente que o treino de tiro tem um objetivo específico e cada método aplicado ou cada modelo de treinamento tem um objetivo ou fisiológico ou mecânico e até comportamental por trás, né? Então, obviamente sendo grosseiro aqui e rápido para atender os nossos ouvintes e não deixar de dar informações, por exemplo, quando você trabalha com, eu gosto de falar, com um treino longo, né, um longão, se tiver que errar, você erra para menos, porque o objetivo desse treino longo é construir mitocôndrias, a famosa biogênese mitocondrial, ou mesmo utilizar de melhor maneira a oxidação de gorduras, usar a gordura como combustível energético, né? E pela ciência, para que aconteça isso, você tem que trabalhar em baixa intensidade, né? Então, assim, obviamente, por isso que a gente fica bravo com os alunos que apertam no treino longo. E, por consequência, lá na outra ponta da corda tá o treino intervalado, o treino de tiro. Então, se o aluno tiver que errar, é melhor errar um pouquinho a mais, porque se ele fica abaixo do limiar anaeróbio, por exemplo, às vezes ele não faz uma utilização tão grande do carboidrato, que é a fonte mais rápida e primária de energia, que é um dos objetivos para esse treino que a gente chama de anaeróbio, com déficit de oxigênio, que pode ser utilizado para melhorar, por exemplo, um sprint final numa prova, para você segurar uma bike quando alguém tenta te ultrapassar, né? Tenta te puxar e você não vai poder largar essa pessoa, você também faz recurso disso, ou mesmo, para subir esses limiares, assim, subir o L2, que é o limiar anaeróbio, ou o VO2 máximo, esses treinos acabam sendo mais produtivos. Acho que você falou uma coisa que é bem legal e é uma pergunta que muitas pessoas mandam no meu Instagram. Má, como que eu melhoro o meu pace, né? Até para quem está ouvindo a gente aqui, o que que é o pace? Eu queria que você explicasse isso também, porque é uma fala muito comum entre corredores. Então, a resposta que eu dou como melhora o pace são os treinos intervalados, porque a partir do momento que eu comecei
Não sei se é só isso também, é um conjunto, mas ele melhora o VO2, né? Queria que você explicasse um pouco essa relação. É bem isso, mas assim, se a receita fosse simples assim, né? E é legal, e é por isso talvez que você que é um atleta diferenciada, que performa, que gosta de entender como que é complexo, né? Então, assim, é muito maior, né? Então a gente tem uma periodização ondulatória, onde a gente, durante o microciclo, durante a semana, a gente ondula as cargas. Então você acaba trabalhando com treinos longos, com intervalos anaeróbios e até com intervalos aeróbios, treinos de tempo, T-run, né? Que a gente roda. E esse conjunto, eu acho que traz a melhora do pace de uma maneira geral. Porque, por exemplo, dentro de uma periodização, dependendo do atleta, que ele não tem uma base, um lastro, esse lastro é construído de uma maneira geral, né? Obviamente tem a periodização reversa, mas com treinos longos, com volume, com frequência e baixa intensidade. Então, para esse cara vai melhorar o pace treinando em baixa intensidade, porque para criar um lastro, uma casca, base, para ele poder se apropriar dos resultados do treino de tiro. Por outro lado, às vezes vem um atleta mais cascudo com a gente, né, que tem um lastro, às vezes você já pode entrar com treino intervalado, não tem muito que você ficar enrolando com ele se ele já tem uma base sólida, já faz um treino de alto volume. Então, a gente chama de interconexão de cargas, um treino conversa com o outro. E a melhora do pace cabe ao treinador usar a ciência e seu estado de arte para achar onde é o déficit de cada aluno e aí sim intervir com um treino de tiro ou em treino intervalado na hora certa. Nossa, é perfeito. O pessoal que está escutando isso faz sentido. Você completou o que eu falei. E vai muito assim, qual o tempo indicado assim para cada prova, treino intervalado? Depende da distância da prova, né? Porque eu fiz agora recentemente o 70,3 do Rio. A corrida são 21 km depois de ter pedalado. Então eu percebi que durante meu ciclo, né, toda quarta-feira eu corria 20 km, 21 km, né, que é o meu treino longo, uma frequência tranquila, né? Sem desgastar muito, mas para o corpo entender, acostumar com aquela distância e sexta-feira paulada no limiar. Então, você acostuma com a distância, é o que você falou, é um conjunto. Para depois você lapidar o VO2, melhorar aí a sua performance. Então, acho que já entrando nesse assunto, existe um treino de tiro específico para cada prova? O que que varia? Existe sim, Márcia, foi muito precisa aí para falar, né? E assim, muita gente vai servir a carapuça aqui, que é um erro muito comum, né? Então, por exemplo, o podcast nosso, né? O Resistência Podcast, o próprio nome já fala, resistência é para esportes de endurance. Então, nem sempre quanto mais forte, melhor. Então, às vezes o cara tá louco, ele vê o amiguinho dele fazendo tiro de 200, tiro de 100, né? E ele quer fazer, porque é lógico que o cara se sente bem, ele vai estar correndo baita velocidade para fazer 100 metros, mas assim, o que esses tiros de 100 metros transfere para o cara que vai correr 42 quilômetros depois de ter pedalado 180 ou 90 quilômetros, 21 quilômetros depois de ter pedalado 90? Muito pouca coisa, e como você bem disse, às vezes, a maioria dos os intervalos que mais surtem efeito para os atletas de uma maneira geral, né? De endurance, são os intervalos ali no limiar. E eu comecei hoje falando que os intervalos podem ser no limiar, entre limiar e VO2, no VO2, acima do VO2 e ao out. Então, assim, não é quanto mais forte, melhor. E para o atleta de endurance, acaba sendo raras exceções onde o cara trabalha com intervalos mais curtos. Então, a gente começa a pensar de, 800, 1000, até, 400 aceitável, dependendo que é o cara, e quanto mais lastro ele tem, às vezes esse golinho anaeróbio pode fazer diferença entre ganhar ou perder, mas para ganhar ou perder, alguém que está performando, o cara tem que ter um baita lastro, já trabalha com intervalos maiores, ou o treino dele está bem longo. Legal, isso aí. Ó, para quem está nos ouvindo, quanta coisa a gente falou, né? A diferença, o que que são os treinos intervalados, que são os treinos de tiro, a importância de você ter uma assessoria, uma orientação de um profissional da área para te passar os treinos, né? Distribuir o volume de treinos, a carga na sua semana, de acordo com o seu objetivo, com a prova que você determinou. E o Sandro tocou num ponto também, que acho que mais para a gente já finalizar, chegando aí no fim, para a gente respeitar aí o tempo, Sam.
dos testes, né? O que que são esses testes? Como que a Startmove aplica esses testes? Para o pessoal entender, porque uma vez eu postei no meu Instagram testes 3 km, que é morrendo, coração na boca, daí uma pessoa escreveu assim, 3 km eu corro de olho fechado. Eu falei, vai correr esse teste aqui que eu fiz agora, no pace que eu fiz, eu duvido. Ótima pergunta, Mar, como sempre, mas eu queria dar um outro que eu acho que é muito importante também, só para fechar o assunto, que é até porque hoje a gente está gravando esse episódio, eu não sei quando vai para o ar, mas nós estamos gravando numa segunda-feira, que nas 5h30 da manhã a gente vai para a pista, o Centro Olímpico, nós treinamos numa pista de tartan aqui, né, em Campinas, no Swiss Park, no Centro Olímpico, e a gente, obviamente, procura ali para os treinos de tiro. E tem um aluno, que eu não vou falar o nome, mas a carapuça vai servir, né? Que ele queimou a largada. Então, uma coisa muito importante que a gente não falou, Má, é o intervalo. O intervalo entre os treinos praticamente o mais importante, porque esse atleta ele saiu na minha frente e de uma outra aluna que treina comigo, né? E o tiro eram 15 tiros de 400, a proposta de nós três, né? 15 tiros de 400 com 40 segundos de intervalo. E aí ele saiu igual uma flecha, ele fez 6, 7 tiros bem mais rápido que a gente, sobrando, ou seja, se ele saiu mais rápido, descansava 40 segundos, e eu e a outra menina terminamos os tiros antes dele. Então, significa que ele não cumpriu o intervalo proposto. E quando você aumenta o intervalo proposto, você mexe na densidade do treino. O treino fica menos denso. Então, ele devia ter dosado mais a intensidade para cumprir o intervalo proposto, que o intervalo tem tudo a ver com o que você tinha falado antes, que era a característica da prova dele. Beleza? Legal, para vocês verem que não vale a pena pegar aí a planilha de revista, a planilha do Google pronta. Se você quer performar, melhorar a qualidade da sua corrida, da sua bike, né, nos treinos, a importância do treino intervalado ser prescrito por um profissional que entenda, que te conheça, né, conhecendo também os seus limiares. Para a gente fechar, queria que você explicasse a importância desses testes, qual que é o objetivo de cada teste. Boa, Mazinha, vou ser breve para vocês, né? Mas que vai ajudar muito. Então, assim, se você está numa assessoria ou treina sozinho, para seu treino ter ciência envolvida, você precisa, de uma maneira ou de outra, definir os seus limiares, porque é a partir, além ou aquém do limiar, vão acontecer coisas distintas, como a gente falou. E se você deixa isso empírico e não sabe aonde é o seu limiar, você tem uma grande tendência de errar e até se predispor a uma lesão ou não alcançar o objetivo da mesma maneira que alcançaria. E como você bem disse, existem testes chaves, por exemplo, o teste de 3 quilômetros a gente usa bastante para corredor, o FTP, né, o FTP na bike, né, para medir o seu limiar também é um teste de 20 minutos que a gente joga dentro de uma conta, de um protocolo, e depois você também acha seu limiar na bike. E na natação, por exemplo, a gente usa o T1000. Então, todos esses testes são na sua intensidade máxima. E através do resultado, jogando numa conta que é validado pela ciência, e eu volto a insistir, se você gostou do assunto, escuta o episódio do Herbert Simões, que gravou comigo, que ele é uma referência mundial, e ele criou esse protocolo de 3K, né, que foi um sucesso. Então, assim, a partir desses parâmetros, o profissional consegue estabelecer os limiares metabólicos, que a gente falou os três, né? O primeiro limiar, o segundo e o VO2, e aí sim entender a partir de que velocidade, de que frequência cardíaca, ou até de qual percepção subjetiva de esforço ele consegue fazer esse treino. Então não tem desculpa, eu não vou para um laboratório, eu não tenho equipamento. Então, até pela percepção de esforço, é capaz de o seu professor ser o mais assertivo possível para elaborar esses limiares. E eu vejo que para o atleta é legal saber o seu limiar, porque você consegue medir o seu esforço durante as provas. Então, você sabe que uma prova de 5 km de corrida, sabendo o seu limiar, você pode exercer mais ela, porque é uma prova curta. Uma prova de 10, você não pode, talvez, usar a mesma energia que você usou na de 5, queimar a largada. Uma prova de 21, 42 no triatlo. No triatlo, no endurance, a gente aprende muito isso, no queimar a largada. E quando o atleta, eu acho que é de extrema importância o atleta querer saber mais
tem esse interesse de saber o seu limiar, perguntar, ser curioso, porque isso só vai te favorecer em performance, qualidade de treino, resultado em prova, por mais que não busque a performance, mas evitar uma lesão, evitar quebrar antes, uma decepção que você quebrou, não cumpriu com o seu objetivo, você consegue curtir e se programar mais. Exatamente, Mar. E assim, para fechar da minha parte aqui, eu acho que isso aí não pode faltar desculpa para o treinador fazer ciência também. Então, por exemplo, quando o treinador, não existe só a possibilidade de teste direto ou indireto. E quando a gente fala teste direto, é em laboratório, que você coloca a máscara para análise de gases, ou fura o lóbulo da orelha com um lactímetro para medir a quantidade ou acúmulo de lactato sanguíneo no sangue. Então, esses são os testes diretos. Existem os testes indiretos, que são aqueles que eu citei, e se você conhece bem o seu atleta, pela nota que ele dá de acordo com cada treino, você vai ajustando o limiar sem precisar fazer ele sangrar num teste, porque também para você realizar esses testes, você perde quase que uma semana de treinamento. Então, assim, a gente tenta realizar 2 testes por ano e o resto o aluno que treina direito, dá os feedbacks, a gente vai lapidando e mudando o limiar de acordo com a resposta do aluno, Mar. Legal, muito bacana. E quanto mais eu, como aluna da Start Move, gente, eu já aprendi isso. Quanto mais feedback eu dou, nota de cada treino, mais eu consigo evoluir prova após prova, porque os meus coaches vão medindo, lapidando, e aí a evolução, ela a prática a gente vê acontecendo. Isso é muito legal, acho que é isso, acho que da minha parte é essa, eu trouxe aqui as principais dúvidas que a galera tem sobre treino intervalado, treino de tiro, que é a mesma coisa, né? São formas diferentes da gente estar chamando. Pessoal, se vocês tiverem mais dúvidas, escrevam aqui nos comentários do YouTube, manda mensagem no nosso Instagram, no direct, sugestões de tema, porque a gente vai cada vez mais trazer esses bate-papos mais técnicos, né? E que são gostosos de escutar aí no dia a dia. Beleza, Mar, obrigado a você, viu? Parabéns pela tocada aí, você está brilhantando muito, muito mais. E se você gostou mesmo desse novo formato e acabou de escutar agora, já corre lá e comenta pra gente que você gostou, pra gente fazer mais desse modelo e alternar com entrevistas. Obrigado, Mar. Valeu, Sam. O Resistência Podcast tem o apoio de Emana, ciência e performance ligados pelo fio que você veste. Instituto Valorize, excelência em pós-graduação. Avion Sports, vestindo triatletas, corredores e ciclistas. Flash Bike, ajudando você a pedalar melhor sempre. Café da Preta, o seu café especial de verdade. Resistência Podcast.